volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Farmácia Noturna, há mais de 60 anos de tradição em Marília, na 9 de julho de 1033, Unimagem, alta tecnologia e humanização em diagnósticos médicos e Pimentel Arquitetura. Programa Conexão de hoje conversando com o odontologista Dr. Carlos Renato Aur, que é especialista em endodontia pela PCD de Bauru, mestre em biologia oral pela USC de Bauru e também tem curso de cirurgia parendodôntica pela Unesp de Araçatuba, falando aqui sobre a cirurgia parendodôntica. Vale a pena você conferir o programa. Se você perdeu aí o primeiro bloco, tudo bem, dá para você acompanhar, que daqui a pouco a gente vai mostrar a cirurgia, como é que ela funciona. E o doutor Renato Aur está mostrando para a gente aqui, e a gente parou aqui na seguinte questão, doutor. A gente estava falando por que essas lesões ocorrem e como ela acontece. E aí eu pergunto para o senhor, essa lesão, embora eu já tenha até perguntado no comecinho, mas queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Com toda essa manifestação que acontece ali, não causa dor, não provoca dor? Geralmente ela é assintomática. Ela, como eu disse, ela é de desenvolvimento gradual e lento, mas ela é assintomática. Geralmente se descobre ela no exame radiográfico de rotina. Você fala, olha aí, você tem uma lesão aqui e tal. Uma lesão, você vai precisar tratar o canal. Então, doutor, e assim, se eu tomar antibiótico, resolve? Não. Não resolve? Não. O antibiótico, na verdade, ele é um coadjuvante, ele é um adjuvante do tratamento. Só que existem locais aqui nessa lesão mais profundos, locais de tecidos mais contaminados, mais profundos aqui, que o antibiótico não consegue chegar. Então só o tratamento cirúrgico é que vai conseguir remover toda essa lesão. Então o antibiótico nesse caso ele é um coadjuvante. Mas ele sozinho não resolve? Sozinho não resolve. Pois não. Porque senão seria fácil, né? Está com a lesão, toma um antibiótico, né? Não, muitas vezes tem que tratar o canal, muitas vezes não dá certo, retrata e depois faz a cirurgia parendodôntica. Existem alguns casos que o paciente, por exemplo, ele trata o canal, não dá certo, e ele pede pra gente, olha, eu não quero retratar, porque vai demorar mais, ele quer partir direto para a cirurgia parendodôntica. Ele não quer retratar o canal. E aí, num caso como esse? Aí a gente faz a cirurgia parendodôntica. Agora, tem aqueles que têm medo de cirurgia, então ele fala, não, vamos retratar, vamos tentar mesmo que demore mais, que eu tenho que vir várias vezes, vamos retratar. Agora, doutor, dá para tratar, ou melhor, dá para fazer cirurgia em qualquer dente? Normalmente, o acesso é mais fácil aqui nos dentes anteriores e superiores, mas a cirurgia parendodôntica, dependendo das condições anatômicas, ela pode e é feita em todos os dentes. Mas tem que se verificar sempre aquele que eu falei das condições anatômicas. A ponta da raiz ela é próxima da fossa nasal, próxima do seio maxilar, próxima aqui embaixo de um forame, de uma estrutura anatômica que chama forame mentual e próxima do nervo alveolar inferior. Doutor, e cada um tem uma estrutura diferente, né? Não dá para você, não é uma receita de bolo, né? Não é. Não é uma receita de bolo, não. Você tem ali um que tem uma raiz maior, outra menor. Mais dilacerada, mais curva, mais... Tanto que até canal, por exemplo, tem uns dentes que tem 3, 4. 3, 4. O incisivo lateral, muitas vezes, apesar de ser um dente anterior superior, às vezes é difícil porque ele tem uma curvatura, o incisivo lateral, disto palatino. Então, muitas vezes... Isso tem alguma relação com a lesão? Por exemplo, o fato de repente, num tratamento você não ir até o final por uma curva, ficou um pedacinho. Quer dizer, isso pode acontecer e provocar essa lesão? Pode acontecer, sim. Quer dizer que muitas vezes o próprio endodontista está tratando, ele consegue o acesso. E às vezes ele até tira o raio-x lá da impressão que está tudo certo, mas tem uma parte escondida. E na verdade o canal, ele não é como a gente vê assim na radiografia, um único. Ele é um sistema de canais. Canal principal, lateral, recorrente, lateral, secundário, acessório. Então muitas vezes tem lugar que a agulhinha que a gente usa, ela não consegue acesso. Então isso aí pode, por exemplo, não conseguir debelar, remover essa lesão. E aí a partir dali ela pode ganhar uma proporção maior, causando uma lesão como essa. Exatamente. Doutor, e depois que opera, o problema está resolvido? Geralmente está. Desde que seja feita, por exemplo, nós vamos mostrar na cirurgia, você tem que curetar essa lesão, remover toda essa lesão, cortar essa ponta da raiz, esse ápice 3 milímetros, e nós vamos usar, depois que cortou 3 milímetros, um ultrassom e remover aqui mais 3 milímetros dessa parte
parte branca dessa obturação do canal e colocar um outro material. Muitas vezes, se a gente só cureta e só corta 3 milímetros o ápice, nós não conseguimos. Então, o prognóstico é mais favorável quando você cureta, você corta o ápice e você retroprepara, como nós vamos aqui com ultrassom, e coloca um material aqui. Por quê? Porque na parte apical, porque a raiz ela é dividida em 3/3 do dente. Parte cervical, parte média e parte apical da raiz. Aqui na parte apical, existem só 10% das bactérias. Só que essas bactérias que ficam aqui são as mais patogênicas. 60% estão no terço cervical, 30% no terço médio da raiz e 10% apenas no terço apical das bactérias. Porque o que causa essa lesão é a bactéria. Só que esses 10% de bactérias que estão aqui no terço apical são as mais patogênicas. Doutor, e você pode, por exemplo, depois de uma cirurgia como essa, como é que é a resistência do dente? Isso influencia de alguma forma na questão mastigatória? Isso é uma excelente pergunta. Você tem que fazer, quando você detectou, diagnosticou que você vai fazer a cirurgia, você tem que fazer. O dente não vai ficar mais fraco, porque tem pessoas que perguntam pra gente, o dente vai ficar mais fraco? Ele vai ficar mais fraco se essa lesão aumentar aqui. Ele pode até vir a ter uma mobilidade, então tem que tirar quanto menor ela for, melhor. Melhor o prognóstico também. Porque mais cedo ou mais tarde ela pode demorar um tempão, mas ela vai apresentar um problema, porque há alguma coisa ali não tratada, né, doutor? E ela pode começar a invadir estruturas anatômicas importantes, por exemplo, aqui com uma fossa nasal, né? E muitas vezes a gente também pode precisar, a gente tem que ter humildade, a gente pode precisar do auxílio de outros profissionais. Por exemplo, de um cirurgião bucomaxilofacial, ou de um médico otorrinolaringologista, ou de um cirurgião de cabeça e pescoço. Outro dia, por exemplo, eu estava lá onde eu trabalho também, em Paraguaçu Paulista, e eu tive um abscesso de causa dentária, de origem dentária, que estava edemaciando o pescoço, o edema, de uma tal forma que eu chamei lá o cabeça e pescoço. Então a gente tem que saber, muitas vezes, até onde vai a esfera de competência da gente. Porque, quer dizer, então, aí está aí mais uma dica, né, para você dar atenção quando tiver um diagnóstico de lesão, né, doutor? Porque às vezes você tem um diagnóstico, mas eu não estou sentindo dor. A gente tem muito disso, né? Não está doendo, não é problema. Ela é assintomática. Pois é, então... O problema dela é que você não sente dor, geralmente não sente dor. Doutor, e o pós-operatório da cirurgia? O pós-operatório é geralmente indolor, provoca um desconforto mínimo, só que nós entramos com analgésico, antibiótico, anti-inflamatório e também, para você ter um pós-operatório bom, você precisa também ter um pré-operatório cuidadoso e um transoperatório também bom. Quais são os critérios assim, para um pré-operatório bom, doutor? Qual a condição do paciente para ele entrar numa cirurgia como essa? Nós temos que perguntar a respeito de doenças sistêmicas do paciente. Por exemplo, se o paciente ele é hipertenso, pode sangrar muito na cirurgia. Se ele tem uma glicemia alterada, também. Se ele tem o que a gente fala, uma discrasia sanguínea, uma alteração no tempo de sangramento, tempo de coagulação, tudo isso naquele questionário de saúde do paciente nós temos que perguntar. Porque senão no transoperatório ou no pós nós podemos ter problema. Tá certo. E aí, mas tendo uma condição boa de cirurgia e tal, o pós também é tranquilo, né? Porque a grande dúvida das pessoas é assim, mas vai doer. Geralmente indolor, um desconforto mínimo. Nós entramos com antibiótico, porque nós entramos, prescrevemos antibiótico porque nós entramos em osso aqui, né? E o anti-inflamatório e o analgésico para dor. Muitas vezes também como pré-operatório, nós entramos com anti-inflamatório corticosteroide, que é o Decadron 4 mg. O Decadron, ele diminui o desconforto no pós-operatório, ele diminui o edema. Bacana. Então tá aí, a gente vai para o intervalo rapidinho e aí na volta vamos mostrar a cirurgia, como é que funciona. Bacana? Rapidinho a gente volta em nome de Farmácia Noturna, mais de 60 anos de tradição em Marília, na 9 de julho 1033. Unimagem, alta tecnologia e humanização em diagnósticos médicos e Pimentel Arquitetura. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai mostrar como é que funciona aqui a cirurgia parendodôntica. Vale a pena você conferir, eu já aprendi a falar o nome. Até já!